Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, o início de mais uma semana, com mais uma oração da noite. E nós estamos estudando agora, nesta nova série de devocionais, a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. E hoje eu quero deixar com os irmãos, então, Gálatas capítulo 6, versículos 16 até o versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Conforme eu disse, nessas novas devocionais, nós estaremos então estudando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E eu gostaria então de, já de cara, deixar com os irmãos a respeito do nosso compromisso com o Evangelho. Para nós, o Evangelho é o próprio Cristo, a rocha viva que dá vida e que sustenta a vida. Portanto, nós devemos estar alicerçados exclusivamente sobre esta rocha, vivendo em obediência, em santidade, proclamando o amor. Desta forma, como ensinou o apóstolo Paulo, ainda que eu, dizia ele, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além deste que temos anunciado, seja anátema. E depois no verso 9 do capítulo 1 aqui de Gálatas, ele diz assim: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa se tornar ou ser amaldiçoado por Deus. Literalmente, significa ser objeto da justa maldição de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, 22. No contexto de Gálatas, Paulo está ensinando o seguinte: que os falsos profetas, os falsos mestres, não apenas não devem ser acreditados ou seguidos, mas devem ser deixados para serem amaldiçoados pelo justo julgamento de Deus. Anátema, palavra, também traduz maldito e se refere àquele que é dedicado à maldição. Por isso disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Assim, conforme vimos na última devocional, o evangelho que nos foi anunciado é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da liberdade com responsabilidade. Por isso, nos termos dos ensinamentos do apóstolo Paulo, nós devemos permanecer bem firmados nesse evangelho e não nos submetermos mais ao jugo da escravidão, ou jugo da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Na visão do apóstolo Paulo, Cristo nos libertou para sermos habitados pelo Espírito Santo, para andarmos pelo Espírito Santo ou no Espírito Santo e para sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, de fato, nós somos livres para amar, para servir e andar em liberdade. E à luz dos ensinamentos do apóstolo, andar em liberdade significa andar no Espírito, ou sendo guiado pelo Espírito. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 26, o apóstolo nos apresenta o evangelho praticado ou vivido pelo Espírito. O assunto principal aqui é como, na realidade, enfrentar esse conflito entre a carne e o Espírito. O que não fazer? O que fazer? Como se relacionar com Deus? Como nós já sabemos, a essência da religião verdadeira é interior e não exterior. O grande objetivo da religião verdadeira é a glória de Deus, a glória de Cristo.
Portanto, o pano de fundo desta sessão é não só aquilo que nós temos que deixar de fazer, ou seja, não só deixar de fazer o que é errado, mas principalmente fazer o que é certo. Nos versículos 16 e 18, que nós acabamos de ler, como texto da nossa devocional de hoje, Paulo começa então descrevendo esse conflito entre a carne e o espírito e realça esse contraste entre ambos. E ele, na realidade, já tinha antecipado isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, quando ele diz lá: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Falando da santificação, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, no inciso 2, diz lá que a santificação é no homem todo, porém é imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes do homem restos da corrupção. E daí nasce então esta guerra contínua, irreconciliável entre a carne e o espírito. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Em outras palavras, mesmo justificados, ainda continuamos na condição de pecadores. Por isso, na visão do apóstolo, a vida no Espírito é o antídoto para combater os desejos da carne. De fato, há uma guerra necessária, legítima, contínua, irreconciliável entre carne, ou seja, a natureza adâmica, e o Espírito, a nova natureza em Cristo Jesus. Paulo ensina que o caminho da vitória se dá por meio da crucificação, da mortificação da carne, pelo andar no Espírito, o que significa ser guiado pelo Espírito, estar sob a liderança do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito assume o controle e dirige o Filho de Deus rumo à plenitude da vida de Cristo Jesus. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Refere-se ao relacionamento pactual com Deus e é a receita para não vivermos pecando. Na realidade, conforme ensinou o apóstolo Paulo lá aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, andar no Espírito é a marca dos filhos de Deus. Ele diz lá: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que ele nos ensina aqui. E nesse versículo 17, além de andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito, isso significa que não fazer a vontade própria. Observe bem aí o versículo 17, conforme diz o apóstolo Paulo. Na tradução, na linguagem de hoje, esse texto se lê assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que querem. Portanto, a liberdade para a qual Cristo nos libertou não é para fazer o que nós queremos. Até porque essa natureza caída vai querer aquilo que Deus não quer. Portanto, a liberdade para a qual fomos libertados é para andar no Espírito, ou seja, ser guiado pelo Espírito. É isso que Paulo nos ensina aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui, neste texto, a partir do qual nós vamos estudar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando aqui a palavra carne no sentido espiritual, ou seja, referindo-se à natureza depravada, corrompida pelo pecado. Então, quando ele usa aqui obras da carne no capítulo 5, ele está falando de todas essas paixões, dos vícios da nossa natureza caída. E, na realidade, ele cita aí 15 paixões, mas, obviamente, ele está citando essas 15 como um exemplo geral. Elas não se limitam a essas 15. Podemos dizer que, além dessas, podemos incluir também o orgulho, a inveja, a malícia, o ódio, os maus pensamentos, que também caracterizam a natureza caída.
partir da próxima devocional, nós vamos estudar cada uma delas. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar andando no Espírito e sendo guiados pelo Espírito. Que Deus seja contigo e com toda a sua família, em nome de Jesus.